Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A Igreja celebra no domingo o mistério central da nossa fé, a Santíssima Trindade, fonte de todos os dons e graças, mistério inefável da vida íntima de Deus. A liturgia da missa convida-nos a chegar ao trato íntimo com cada uma das três divinas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A festa foi estabelecida para todo o Ocidente em 1334 pelo Papa João XXII e ficou fixada para o domingo depois da vinda do Espírito Santo. Assim o diz numa introdução destas meditações de Carvajal, de falar com Deus. É um mistério central da nossa fé. Por isso, gostava de, nestas vésperas da Santíssima Trindade, de poder ajudar-vos a rezar com este mistério. Mas imediatamente me veio à cabeça uma história que para mim é divertida, eu acho que para vocês não vai ser divertida porque não conseguem imaginar, mas recordo-me de um sacerdote, quando estava no final dos anos 90, já foi há muitos anos, estava em Roma a estudar e passou por lá um sacerdote que tinha fama de ser assim um pregador, um grande pregador. E era uma pessoa muito divertida a conversar, assim, também era um grande conversador. E, portanto, tivemos uma tertúlia com ele. Foi uma tertúlia de chorar a rir desde o princípio ao fim, em que ele ia contando histórias. E porque fazia caras, e engraçado. Então, um dia conta que estava, penso que a pregar uma novena de a Nossa Senhora em Pamplona. Era assim uma coisa que multitudinária, que vinha muita gente. Portanto, ele era, na altura, devia ser um dos capelães da Universidade de Navarra. Portanto, a novena era organizada por essa universidade ou pela capelania, juntavam-se muita gente, mas muita gente, aquilo era, tinha que ser no polidesportivo e havia expectativa no ar. Ele era o pregador e era uma pessoa assim que muito... E parece ser que na véspera, ou no dia em que, na véspera de uma das pregações, cruzou-se com uma senhora já de alguma idade, mas que ia àquela missa. E então a senhora aproximou-se e faz uma grande festa e tal, e depois pergunta-lhe, faz assim quer saber mais, está todo entusiasmado e quer saber qual é que vai ser o tema da meditação, da pregação. E então ele diz-lhe, com toda a naturalidade, que vai ser sobre o mistério da Santíssima Trindade. Então, muito engraçado é ele descrever a cara de espanto, de desconsolo, de tristeza daquela senhora que de repente não ficou nada entusiasmada com a pregação do dia seguinte. Ele depois já sei que ele fazia, que coisas é que considerações é que fazia a propósito disso. Mas lembro-me sempre desta história. E outro dia, ouvindo Robert Barron, o Bishop Barron, achei graça e também me voltei a lembrar desta história porque ele falava do domingo da Santíssima Trindade como The Preacher's Nightmare, o pesadelo dos pregadores, porque percebe-se, ou seja, como é que para onde é que eu pego? Santíssima Trindade, para onde é que eu pego? Coisa que
é interessante, ou seja, as velhinhas não vão achar graça que se eu começo a falar disto. Eu não sei se os universitários também vão achar graça. E por isso eu, perante estas coisas, o que achei melhor foi olhar para o Evangelho. O Evangelho de domingo. E diz o Senhor, conta-nos São João, que um momento, o Evangelho é curto, são poucas linhas, e é umas palavras de Jesus aos seus discípulos. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Não sei se este Evangelho vos entusiasma, mas eu depois de o ler, por um lado, a primeira coisa que apontei aqui assim ao lado foi fala das três pessoas. Mas depois, quando li segunda vez, no dia seguinte ou hoje, quando preparava a meditação, o que me apeteceu fazer era um diagrama, para ver o que é que Nosso Senhor está a dizer. Eu preciso de um esquema, porque é complexo. Nosso Senhor fala dos três, mas fala de uma maneira complexa. E é certo, vejam, Nosso Senhor está a revelar algo íntimo. Está a falar para o futuro e está a dar-se a conhecer. Por isso, é uma linguagem complexa, é verdade, mas é uma linguagem de amor. Nosso Senhor quer dar-se a conhecer, está-te a contar um segredo íntimo. Está-te a falar daquilo que há de vir, do Espírito Santo que há de vir, neste caso eram os discípulos, o Espírito Santo que havia de vir para os confortar, para lhes explicar as coisas. Por isso fala das três pessoas e fala da sua unidade. Lemos o texto e percebemos como as três estão unidas. Fala também da relação. O Espírito Santo dirá tudo o que tiver ouvido. Receberá do que é meu. Portanto, o Espírito Santo recebe do que é meu. Ele e o Espírito Santo e o Pai. Tudo o que o Pai tem é meu. O Espírito Santo recebe-o. Recebe-o de quem? Do Verbo. Aquilo que é do Pai e do Filho é dado ao Espírito Santo. O Pai e o Filho depois enviam o Espírito Santo, entregam-nos, expiram o Espírito Santo para nós. Estava a rezar com estas coisas, com estas ideias, com estas revelações, com estas intimidades, podes vê-lo desta forma, embora sejam um pouco intelectuais, um pouco abstratas, são revelações íntimas de Deus. Estava a rezar com isto e lembrei-me da explicação que me deram. Talvez tu terás também ouvido alguma coisa dessas, em alguma aula de doutrina, em algum curso doutrinal, quando era da tua idade, ou talvez até um bocadinho mais novo, em que se explicava a Santíssima Trindade como o Pai, Deus, que, pois, ao pensar em si, pois, tem uma imagem de si. Só que essa inteligência é tão prodigiosa e tão infinita e tão perfeita que a imagem que produz de si próprio é uma imagem perfeita, exatamente igual à dele, mas é perfeita, perfeitíssima. E por isso gera o Filho. E ao mesmo tempo nós, ao pensarmos em nós, ou qualquer pessoa, tem unção, amor próprio. É bom que tenha amor próprio, uma autoestima, um amor pela sua vida, e esse amor que sente pela sua imagem, sobretudo quando nós estamos feridos pelo pecado original, portanto, mete-se a soberba, mete-se a vaidade, e por isso às vezes pode se tornar difícil. Mas consegues identificar coisas boas em ti e ficar contente com isso, ficar feliz. Há um amor próprio por isso, que não é desviado, que não é mau, é bom, é necessário, é querido por Deus. E por isso o Pai, ao olhar para essa imagem,
para o filho e ao ver a beleza, a bondade, pois enamora-se, pois expira, o pai e o filho olhando para si, pois expiram o Espírito Santo. Esta era a explicação tradicional, ou mais dos teólogos, intelectual, para nós compreendermos o Espírito Santo. E, para compreendermos a Santíssima Trindade, para tentarmos visualizar, explicar de alguma forma. E pela primeira vez, não sei, nunca me tinha lembrado disto, aliás, para explicar isto estamos sempre a falar da nossa experiência. Não me recordava, se calhar estava a rezar com estas coisas e estava-me a dar conta de olhar assim para o sacrário e rezar, e acho que é bonito pensar, não sei, desculpem estar a falar da minha oração, que é um bocadinho absurdo, mas pronto. Mas dessa unidade. O interessante que é que nós somos imagem e semelhança de Deus. E por isso podes conhecer um pouco da Santíssima Trindade conhecendo-te a ti próprio. E conhecendo essa mesma imagem que tu produzes de ti próprio, que normalmente é curioso porque tem tantas, é tão imperfeita. Nós temos sempre a ideia que somos melhores do que aquilo que somos. E não, ou então pronto, então carregamos as tintas e somos péssimos. Às vezes é tão pouco equânime, mas sim, mas consegues pensar nessa imagem que tens de ti próprio. E ao mesmo tempo, esse amor que tens, essa autoestima boa, sã, o curioso é ver essa unidade que existe. Não te consegues separar de nenhuma delas e não consegues viver sem nenhuma delas. Estão sempre as três. Para qualquer coisa que faças, têm de estar as três. Qualquer coisa externa a ti. Só se separa dentro de ti. Só se separa quando tu pensas na tua imagem ou quando tu te avalias se tens um amor próprio desordenado ou está raquítico ou... Enfim, a ideia que eu queria aqui transmitir é a ideia de imagem de Deus, para olhares para Deus. E para te veres que és chamado a uma relação pessoal com Ele. Precisamente as imagens de Deus, Nosso Senhor criou-te de uma maneira totalmente diferente das outras criaturas, porque tu és capaz de Deus, és capaz de o conhecer, és capaz de o amar. Conhecer o seu amor, dar-te conta do seu amor e corresponder a esse amor. Jesus diz-o de uma maneira lindíssima. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Que loucura! Morada de Deus. Que coisa tão extraordinária! E para seres morada de Deus, o que Deus teve de fazer, a trabalhar que teve para que o conhecêssemos, para nos cativar, para não nos assustar, para se tornar próximo, para que o deixássemos assim como que seduzir-nos, cativar-nos, enamorar-nos, conhecermos o seu amor. Lembrava-me, embora muito tenuamente, de Tolkien e de uma história que outro dia conversava com um dos presentes a propósito de, acho que é Beren e Lúthien, não é? Que escreveu um conto muito bonito, talvez dos mais bonitos antes do Senhor dos Anéis, dos contos da Terra-média, de Silmarillion, e é uma história de amor, muito assim dramática, bela, enfim, extraordinária. Mas que o que me recordo sim é que essa história tem semelhanças, ou vai buscar, e é particularmente viva e particularmente assim, é quase que descarnada, pelo sofrimento e pela história pessoal de Tolkien e da sua mulher, daquela que depois viria a ser a sua mulher. Os anos que ele teve de esperar para poder casar com ela, para poder estar, e as ausências e o medo de que ela não esperasse e fosse, e pronto, e que ele a perdesse para sempre.
incrível, é uma coisa muito, muito vivida, muito sofrida. Lembrava-me disso a propósito, se tu olhas para a história e vês Deus a aproximar-se, a querer se aproximar, a querer se dar a conhecer, a vir ao teu encontro. E pouco a pouco, com uma pedagogia divina, diz Carvajal nesta meditação da Santíssima Trindade, Deus foi manifestando a sua realidade íntima. Foi-nos revelando como Ele é em si, independente de todas as coisas criadas. No Antigo Testamento dá a conhecer, sobretudo, a unidade do seu ser, bem como a sua completa distinção do mundo e o seu modo de relacionar-se com Ele, como Criador e Senhor. Vai pouco a pouco, vai por passos, precisamente para não baralhar num mundo que é completamente politeísta, não se pode apresentar como Deus Trino, porque senão era lógico, acho que é compreensível essa pedagogia. Por isso manifesta-se como uno. Há um só Senhor. A um só Senhor adorarás. O Senhor nosso Senhor, escuta Israel, chamai Israel. O Senhor nosso Deus é um só Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isto era o mais importante. Mas depois, quando o povo já está preparado, então o Pai envia o Filho para que encarne, assuma a nossa natureza, viva no meio de nós. E então, assim, de tu a tu, vai-nos revelar, vai-nos começar a falar do Pai. E dele, e do Espírito que vai enviar. E revela-nos a Trindade. E revela-nos a intimidade da Trindade, a intimidade de Deus. E o seu amor para conosco. E é extraordinário. São José Maria pasmava-se. E é logo o ponto 2 da forja deste livro para fazeres oração. Deus é meu Pai. Se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Jesus é meu amigo íntimo. Outra descoberta. Que me ama com toda a divina loucura do seu coração. O Espírito Santo é o meu Consolador, que me guia nos passos de todo o meu caminho. Pensa bem nisto. Tu és de Deus e Deus é teu. Uau! Incrível! Incrível! Se nos dessemos conta disto, não te apetece louvar a Deus e começar a louvá-lo? Foi o que aconteceu aos cristãos há milénios, quando, enfim, começam os teólogos a meditar nestas coisas, começam-se até a definir em concílios, como em Calcedónia, 451, e os cristãos começam a trazer também para o campo da piedade, pois, orações muito teológicas, muito elevadas, que se calhar até agora para nós nos podem parecer assim algo estranhas. É o caso do triságio, que aqui em casa vamos rezar como tradicionalmente se começou a fazer, desde essa altura, desde o IV século, começam os cristãos a rezar na sexta, sábado e domingo da Santíssima Trindade. E chamam-lhe trisagion por causa das referências bíblicas. A designação triságio deriva do grego trisagion, 3 vezes santo, começando com o louvor Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, ao referir-se à sua vocação, transcreve a visão que teve de um grupo de serafins, de anjos, que estão muito próximos de Deus, que clamam: Santo, 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 o Senhor Deus do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória.
É um cântico, pode-se também cantar, mas é uma oração um bocadinho repetitiva. Eu lembrava-me algo assim, um amigo teria dito já há alguns anos, algo deste género. Durante anos irritou-me esta oração. Pronto, é uma oração que se reza nos centros da obra e este não achava muita graça ao assunto, porque é uma oração. Agora, dizia, rezo-a com devoção. Saboreio cada palavra. Não sei, gosto de o louvar, de me unir aos santos, aos anjos e de dizer essas coisas, saborear. Às vezes é dizer com carinho, com amor, estas coisas que é um universitário pode parecer um bocadinho estranho, então se está em latim, mais complexo. E ao mesmo tempo, também se calhar pode ser um bom elevador, porque às vezes, precisamente por ser isso, uma oração antiga, uma oração teológica, uma oração em latim, se calhar até faz com que uma pessoa diga isso interessa-me, Sr. Padre, pode-me ensinar. Pronto, há de tudo. Dizia Dom Xavier, há na Igreja muitas orações de louvor à Santíssima Trindade. Uma delas, mais conhecida por Triságio Angélico, repete umas palavras praticamente com períodos contínuos, que dizem Tibi laus, tibi gloria, tibi graciarum axio, in secula sempiterna, o beata Trinitas. Se for como a de Santa Teresa dizia, chocalhar de latas, isto de facto é irritante. Agora, se o dizes, se te imaginas na presença de Deus, na presença da Santíssima Trindade, se te vês cumulado de graças e de dons, se vês Jesus a abrir o seu coração e a contar-te este segredo da intimidade divina, do seu amor por ti, de que te espera no céu para todo o sempre, então se calhar podes saborear estas ou outras palavras e dizê-las com amor, com carinho. A ti o louvor, tibi laus. A ti a glória, tibi gloria. A ti as ações de graças, tibi graciarum axio. In secula sempiterna, pelos séculos dos séculos, ó Beata Trinitas, ó Santíssima Trindade. Dom Xavier refletia, vivemos, respiramos, temos capacidade para trabalhar, capacidade para amar, precisamente por essa assistência, por essa proximidade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, Deus uno e trino. Um mistério para nós inabordável, mas que ao mesmo tempo nos enche de tanto consolo, porque nos sentimos filhas e filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e seguidos pela ação santificadora do Espírito Santo. É um mistério inabordável, que não conseguimos. Mas achei graça à audácia, enfim, estamos a falar com uma pessoa muito inteligente. Bishop Barron, podes ver na sua homilia ou comentário para o próximo domingo sobre a Santíssima Trindade. Quando ele fala do Preacher's Nightmare, ele diz, ri-se logo e diz, para mim não, I love it, eu adoro, eu gosto imenso desta, e de facto começa logo ali a querer, e permitam-me, diz logo, permitam-me que eu faça aqui um bocadinho de teologia, então começa a falar, falar de São Tomás de Aquino, e dizer que Deus criou, que todos os seres, uma coisa que é assim um bocadinho, ao princípio eu não percebi, todos os seres tendem a criar uma imagem de si mesmos. E eu pensei, uau, como é que uma pedra cria uma imagem de si mesma? E ele percebeu que eu não estava a perceber. Então disse, por exemplo, uma pedra. Então, ele disse, este é mesmo inteligente. Não só inteligente, mas esperto. E imagina. Então ele disse, uma pedra, por exemplo, cai no chão, está na terra e deixa uma impronta, deixa uma marca. Uma marca que se nós pegarmos, podemos ver que isto teve uma pedra e podemos tirar ali várias coisas. Claro que é uma imagem não muito perfeita. E o que ele diz é que, à medida que diz São Tomás de Aquino, é que à medida que se vai avançando na hierarquia da perfeição dos seres, cada vez esses seres vão produzindo uma imagem mais perfeita.
Se a pedra deixa esse tipo de imagens que podemos ver, que são resíduos, com coisas, uma marca no chão, o espelho aproxima-se e ele reflete, porque, enfim, vocês podem explicar fisicamente por que razão é que o espelho reflete aquela imagem, mas ela tem essa capacidade de o fazer. Mas, por exemplo, se subimos e passamos para as plantas, para além disso tudo que a rocha faz, que a pedra faz, também produzem sementes que vão produzir réplicas muito parecidas, imagens quase iguais. As árvores são muito parecidas umas com as outras. E por isso conseguem produzir uma imagem mais perfeita. Mas se passas para um animal, já o animal vai produzir essa imagem que vai fazer de si própria, vai trazê-la dentro de si, vai gerá-la dentro de si. E é uma imagem gerada e desenvolvida nele próprio, que depois dá à luz. Podemos pensar num mamífero, por exemplo, a dar à luz essa imagem dele, que é mais perfeita do que a simples semente. Também pode gerar todas as coisas, cai no chão e também deixa uma marca e essas coisas todas. E então ele fala do quantum leap, do salto, o salto quântico, para um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. Porque produz todas essas coisas, sim, todas essas imagens, mas além disso consegue criar uma imagem espiritual dentro de si, em si, que é quase perfeita. E falava desse mundo interior que nós temos. A minha mente é capaz de formar essa imagem que falava ao princípio, de mim mesmo. Conhecemos a nós próprios. E é engraçado que ele falava daquelas perguntas que nós fazemos. Pergunto-me a mim próprio. E isto até que estava em várias línguas. E eu me pergunto, diziam os espanhóis. Je me demande, perguntou os franceses. I ask myself, dizia ele. I ask me. Eu pergunto a mim. E ele diz, nem por um segundo nos passa pela cabeça que este I ask me, eu pergunto a mim, são coisas há divisão. É a mesma pessoa, mas eu pergunto-me a mim próprio. Eu faço essa pergunta a mim. E então ele fala dessa imagem tão perfeita que está, e depois vai dar o salto. São Tomás de Aquino vai dar o salto, então, para esse sim que é o salto incrível, para Deus. Estamos a avançar, dizia São Tomás, não, ele comentava, em intensidade nessa capacidade de formar imagens. E vamos então para o topo da hierarquia dos seres, o Criador de todas as coisas, o Criador de todas, enfim, tanto dos seres visíveis como invisíveis. E o que é que vamos encontrar? A imagem mais perfeita e mais interior possível. Vamos encontrar o próprio Verbo, a palavra de Deus, o conceito de Deus, a ideia de Deus, o Verbo. Ou seja, Deus pensa-se e por isso é o Verbo, é a palavra de Deus, é o conceito, é a ideia de Deus, é o que Ele tem. E depois o amor por si. Porquê é que isto é tão importante? Explicava ele. Porque este Deus quer entrar em contacto contigo. E de facto é impressionante. É belo ver-te assim, imagem de Deus, perceber também tu próprio és a imagem de Deus. Deus criou-te uma imagem, criou-te à sua imagem. E é nessa imagem que tu o conheces um pouco melhor, tendo o Verbo revelado a Santíssima Trindade. Enfim, olhamos para Nossa Senhora, que é Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de Deus Espírito Santo, ou podemos pôr pela ordem Esposa de Deus Espírito Santo e Mãe de Deus Filho, pela ordem que, enfim, cronológica, podíamos dizer, mas
não sei, imagina a dar voltas a este mistério, a dar-se conta, a compreender quando o seu filho lhe fala do Pai e lhe fala do Espírito Santo e as peças todas a encaixarem e ela compreender-se como filha de Deus já sabia, a esposa do Espírito Santo também sabia, porque se entregou e porque gerou, graças a ele, e mãe de Deus Filho também, e a descobri-lo todo, e as peças todas, tudo. Como não haveria de louvar a Deus? Tibi laus, tibi gloria, tibi graxiarum axio in saecula sempiterna, o beata Trinitas. E levaria o seu canto, Magnificat anima mea Domino, a minha alma glorifica o Senhor. Pois pedimos-lhe ajuda, para que nós também saibamos louvar a Santíssima Trindade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.